Independentemente da alegria e do prazer de conversar com essa figura espetacular da cultura moderna brasileira, nós recebemos um documento que precisa ser registrado. Nós estamos aqui hoje com o Neville de Almeida. Tudo bem contigo, Neville? Tudo bem, é muito bom estar aqui. É muito bom estar de volta aqui. Muito bem, eu quero só completar essa questão do documento. O Neville esteve aqui conosco e tivemos um papo elegante, profundo, gostoso de ser batido, e eu tenho certeza absoluta que também foi um papo legal para quem está aí do outro lado da telinha, sentado no sofá, batendo papo ou, eventualmente, assistindo mesmo televisão. Uma das nossas telespectadoras, que se declarou babá, coisa que eu acredito que possa ser verdadeiro, escreveu uma carta para o Neville. Uma carta de amor a ele e ao programa Menorá na TV. E o Neville trouxe a carta para que nós pudéssemos ler, juntos inclusive. E aí me trouxe a satisfação e a alegria de poder voltar a bater esse papo com ele. Eu já perguntei se ele está legal, ele disse que está bem, ele veio com o pé aqui meio troncho, porque ele andou escorregando aí e caiu e torceu o pé, mas eu quero dizer a você que Menorá na TV com o Neville de Almeida, mais uma vez, está entrando no ar. Menorá é a revista judaica com mais de meio século de informação. Nesta edição, a primavera egípcia que pode parar no inferno, os laços do Egito com o nazismo, o mito de Judas e a criação da teologia católica, e nossos colunistas abordando os mais variados temas. Assine Menorá e garanta a qualidade da sua informação. Nossa conversa com Neville de Almeida será sobre a realidade brasileira, não apenas a realidade cultural ou a realidade do cinema brasileiro, mas a realidade desses mensalões que crescem à meia-noite e assustam as crianças de todas as idades no Brasil, desde os 2 anos de idade até 70, 80 anos já passados, que nunca assistiram nada parecido com isso. Tudo bem com você, Neville? Fala pra mim. É um prazer, é uma honra, uma alegria receber você em Menorá na TV, inclusive com essa bandeira trazida por uma babá que fala em Brigitte Bardot, fala em Gary Cooper, fala em Gene Kelly e fala em tantas... Winston Churchill, que ela diz que é um dos seus grandes ídolos. Dom Casmurro. Dom Casmurro, essa de Queiroz, e fala de você. Diz que você é o grande amor cultural da vida dela. O que é que te pareceu essa correspondência, Neville? Me pareceu uma mulher sensível, uma mulher inteligente, porque a gente vive um momento, que é um momento que é a vida inteira, de muita hipocrisia, de muita mentira, de muita propaganda falsa, e é muito difícil as pessoas falarem algumas verdades, não é ser o dono da verdade, mas buscar uma visão da sociedade um pouco mais profunda, um pouco mais realista, fora desses padrões colocados, entende? Você hoje, por exemplo, você vê que ser feliz é tomar uma cerveja, quer dizer, é brincadeira, né? Ser feliz é assistir um bom programa da Menorá na televisão, né? Aí sim você se sente realizado. Ser feliz é você ver um jogo do Flamengo que ele ganha, aí sim, realmente. Mas então, eu acho que existe naturalmente, cada vez mais, com todas essas mídias, uma visão da realidade totalmente falsificada. E as pessoas têm essa complexidade, vê uma coisa e quando vai para a vida real é tudo o contrário, não é? As propagandas enganosas, o excesso de mídia, o excesso em cima das pessoas e principalmente uma coisa que não tem aqui, que é memorável e que é Menorá, é que as pessoas que têm menos a dizer são as pessoas que têm mais espaço na televisão. Então está cheio de gente com espaço para poder falar, para poder trocar ideias sobre a realidade, que não consegue ir além de 1 ou 2 frases. E essas frases são assim: não, isso aqui é o meu último trabalho, isso aqui é o meu disco que eu vou lançar, isso aqui é as minhas fotos que vão sair naquela revista, e é o meu trabalho, é o meu trabalho, é o meu trabalho. Nós temos uma sociedade inteira
nós temos um país inteiro, nós temos um mundo em ebulição, e as pessoas não conseguem ir além de 2 frases falando do trabalho delas, que não é assim a coisa mais fundamental do universo. E é muito... Por exemplo, nós temos hoje o problema do Código Florestal. Envolve a sociedade rural, envolve toda essa questão fundiária do interior do Brasil. A música que está na moda no Brasil é a música country. E você nunca viu ninguém, nenhuma dessas personalidades que tem espaço na mídia o tempo todo, que aparece o tempo todo falando 3 palavras sobre isso. E eu acho que isso são coisas que a gente espera que possam mudar. E a gente espera que pessoas possam usar melhor o tempo e o espaço que elas têm a bênção de receber. Ô, Neville, eu cheguei de uma viagem que eu fui fazer para produzir uma revista, como nós fazemos aqui de 6 em 6 meses. Nós viajamos a um país, fazemos uma radiografia da comunidade judaica daquele país. Eu achei por bem ir à Áustria, porque a Áustria foi o país que deu berço a Hitler. O problema do Holocausto ele é muito presente na vida judaica. E eu fui a um campo de concentração chamado Mauthausen, que fica no interior da Áustria, numa pequena cidade com o mesmo nome. E lá eu encontrei uma frase que me incomodou profundamente, colocada para nós todos por um jovem neto e bisneto de pessoas que haviam sido ligadas ao Partido Nazista e à atividade nazista na Áustria. Esse rapaz, chamado Tomás, ele foi o cicerone de um pequeno grupo dentro desse campo de concentração, onde ele nos mostrou como é que a coisa funcionava. E a primeira frase que ele disse, que foi a que me incomodou profundamente, e eu até argumentei com ele, ele me compreendeu, e eu quero ouvir a tua opinião a respeito, foi a seguinte frase: eu tenho vergonha dos meus pais, dos meus avós e do meu bisavô. E aí eu perguntei ele, mas por que você tem vergonha? Porque eles serviram a Adolfo Hitler e eles estiveram no Partido Nazista e ajudaram não só a matar judeus, como a fazer a Segunda Guerra Mundial, que matou 50 milhões de pessoas. E aí eu disse a ele, olha, meu amigo, eu quero dizer a você que você não deve se envergonhar de ninguém, porque os crimes não são transferíveis. Criminoso é aquele que comete o crime. Você sendo neto, bisneto e filho de algum criminoso, o que você tem que fazer ao invés de se envergonhar é trabalhar para que essa coisa não volte a acontecer. Então, use o teu tempo aqui no campo de concentração que você está ciceroneando para mostrar às pessoas que visitam, para, inclusive, dizer às pessoas que vêm aqui que esse tipo de atividade não pode prosperar nunca mais na vida e que as diferenças devem ser respeitadas. Eu entendi que ele me respeitou, ele compreendeu o que eu estava dizendo a ele, e eu quero ouvir a tua opinião. Você se envergonharia de um pai, de um avô, de um bisavô criminoso? Eu acho que cada um carrega a sua cruz, cada um tem o seu destino, cada um tem a sua vida e só pode ser responsável por ela. É claro que o seu descendente direto, o seu filho, mesmo esse que é criado por você, dentro da sua casa, junto com a sua família, a sua filha, o seu filho, essa coisa que é a família. Mesmo assim, cada um tem a sua vida. E tem uma hora que eles têm o seu caminho. E a gente pode procurar ajudar sempre, mas tem que ter respeito pelo caminho dos outros. Eu acho que o mal não tem hereditariedade. Isso é muito importante o que ele falou. Você não pode ficar olhando para trás. Você tem que olhar para frente, que é o que você disse. Não ficar pedindo desculpa pelo que seu bisavô fez, mas olhando para frente e corrigindo tudo aquilo que foi feito de errado, buscando uma visão moderna, buscando uma visão integral, buscando uma visão de vida,
uma visão de respeito, uma visão de harmonia. Porque o que a gente vê, o mundo tem que caminhar para uma revolução ética, de harmonia, de respeito, de convivência, de alegria, que é muito, inclusive, o que acontece no Brasil com todas as comunidades. Eu me lembrei muito de você nessa viagem e você vai entender por quê e vai perceber que não é uma conversa fiada e nem eu estou rasgando seda. Eu cheguei em Viena e no meu segundo dia eu peguei um trolley circular e cheguei na porta da prefeitura de Viena. A prefeitura de Viena é um prédio renascentista espetacular, o negócio tem 500 anos. Você sabe o que tinha na frente do prédio? Uma tela de cinema tamanho original e pelo menos umas 60 mil cadeiras em torno dessa tela. Original enorme, quase tampando a céu aberto, Festival de Cinema de Viena, nos jardins da prefeitura. Olha, eu fiquei apaixonado. Até o prédio, a tela na frente do prédio, as cadeiras todas num raio enorme de comprimento e largura, e atrás disso, uma feira de alimentação local. Os salsichões vienenses, as saladas, o tal do schnitzel, que é aquele... não, schnitzel é um bife à milanesa, seja de porco, ou de frango, ou de carne de vaca, e milhares de pessoas ali se comunicando, conversando, sentadas nas mesas, tomando a sua cerveja, fumando seu charuto, seu cigarro, enfim, batendo papo, e no determinado horário, a prefeitura bancando um festival de cinema a céu aberto. Neville, deu água na boca. Sensacional. Eu tive a oportunidade de ir a Viena também, no Museum Platz, que é uma praça enorme, como essa aí que você está falando, um mall, um espaço. Um quarteirão maravilhoso. Museum Nunca Platz. Vi. Tem o Momek. Que é aquele Momoc, exatamente. Foi lá que eu fui também. Isso. Que é todo de pedra, vidro e madeira. E os lugares para o povo sentar? Os lugares de convivência, né? É isso aí. E você sabe que eu também, da mesma forma que você vê esse filme lá, eu fiquei pensando aquele espaço todo reservado à convivência. E à cultura. À cultura, a poder ir aos vários museus, museus clássicos, museus modernos, museus históricos, museu contemporâneo, todo tipo de museu, trazendo já aquele espírito de cultura e aquele espírito de convivência. Que eu acho que realmente as coisas mais importantes são essas coisas que podem trazer equilíbrio e harmonia para a sociedade. Porque deve ser desenvolvido esse lado positivo da convivência. Não é? Isso é muito, eu acho que isso é o fundamental, não é o que está na moda, mas é o que é o futuro. Ô Neville, você sabe que eu também assisti alguma coisa na Áustria, em Viena, que me deixou profundamente preocupado e que vai merecer uma correspondência que eu vou fazer ao prefeito do Rio de Janeiro. Em todos os lugares do mundo, e a Áustria, Viena, foi mais uma prova que eu tive disso que eu vou te dizer agora, as regiões onde os castelos dos impérios existiram, elas são fomentadas, são estimuladas para que o visitante possa andar numa carruagem com 2 cavalos, com 3 cavalos, com 4 cavalos, possa gastar o seu dinheiro com um passeio retumbante, possa entrar na casa do imperador de tantos e tantos anos atrás, ou de séculos atrás, e verificar o mobiliário, os quadros, a maneira como as pessoas viviam, as roupas que eram utilizadas. Rapaz, por que a gente não pode ter aqui, na nossa Quinta da Boa Vista, que se presta a esse tipo de atividade, um incentivo da nossa prefeitura e até do governo do estado, para que nós possamos fazer desse local um centro turístico de visitação? Eu não consigo entender por que a gente
não avança nessa questão. Mas eu vou te ouvir no próximo bloco, porque infelizmente a gente encerrou o primeiro, que foi um prazer falar contigo. Agora vamos para o segundo. Eu quero ouvir do Neville o que é que ele pensa a respeito dessa minha colocação agora relativa à região do Palácio Imperial, o que acontece no exterior, com muita pompa, muita alegoria, que nós aqui, na verdade, só cuidamos dos nossos impérios na época do Carnaval e na Avenida, ou seja, lá na Marquês de Sapucaí. Hein, Neville? Acho muito pertinente o que você falou, muito importante, porque quando fala em turismo, pensa numa palmeira, numa rede, uma cerveja na mão e uma praia. Mas isso também é turismo. Mas o turismo é muito mais do que isso, porque o turismo é cultural e é histórico. E as pessoas querem conhecer. Então nós temos esse privilégio de ter uma paisagem maravilhosa, uma cidade maravilhosa, como é o nome do Rio. Agora, a Quinta da Boa Vista é o nosso passado, é o Império Português, é onde aquelas pessoas todas moravam, é o passado brasileiro, é a história do Brasil que está ali. Então, é o turismo histórico. Você está vivendo a história. É o turismo cultural. Você está aprendendo e está passando. E as pessoas, as crianças, todas as idades, têm um interesse nisso. Eu vou até além, devia ter várias carruagens circulando pela Quinta da Boa Vista. É uma quinta, é um espaço aberto maravilhoso. E mais, tem lugares na Europa que eles até alugam as roupas para você andar na carruagem com aquelas roupas. Faz parte do nosso turismo buscar a nossa história, buscar a nossa cultura e difundir, porque existe uma demanda muito grande para isso, não é? O turismo ele tem que ser ampliado. Essa forma primária de turismo, que já é maravilhosa, tem que ser ampliada, tem que ter os seus desdobramentos para que a gente possa realmente usar a cidade inteira. Cultura moderna, cultura atual, cultura do passado. Fazer todas as pontes e todos os caminhos. Você pensou muito bem, e a Quinta da Boa Vista se presta para isso, e não só a Quinta, não é? Petrópolis temos um acervo histórico muito grande, e em outros estados, Pernambuco tem um acervo histórico espetacular, a Bahia tem um acervo histórico espetacular, a maior coleção de igrejas barrocas do Brasil está em Minas. Ô Neville, me diz uma coisa, você se sente de alguma maneira preterido por certas camadas que de alguma maneira também ditam a modernidade dos relacionamentos entre a população e os ícones nacionais, dos quais você é um deles, sem dúvida nenhuma? Você entendeu qual é a minha colocação? Se eu me sinto preterido? Porque você falou para mim que tem muita gente falando muito pouca coisa e falando mal em determinados espaços que entram nas nossas casas diariamente. Então eu pergunto a você, essa é a questão. Por que isso você acha que acontece a coisa dessa maneira? Sem dúvida. Eu acredito que não é só um problema com o Neville, mas isso é muito importante. Quem tem mais oportunidade para falar tem quase nada a dizer. É difícil falar isso aqui assim, mas é a pura verdade. E por que isso acontece, Neville? Isso acontece porque é mais fácil você pegar mentes e almas e pessoas totalmente domesticadas, totalmente voltadas para si mesmo, para a sua pequena vaidade, para os seus pequenos ideais. Parece que é mais fácil para todo mundo, porque essas pessoas não vão criar problema. Essas pessoas vão ser tranquilas. E muitas vezes as mídias, os grandes conglomerados de comunicação, têm lá um departamento muito atento para não se falar coisas que não interessam, para seguir os cânones colocados por coisas como departamento de qualidade, departamento de inteligência,
departamento de assuntos que não devem ser tocados. Mas não é isso. Não querem incomodar, não querem problema, não querem opiniões, querem apenas participações. É melhor. É o que nós vimos. É uma coisa muito difícil de explicar. Você que é um homem de comunicação, que tem um programa de televisão, que é um programa aberto, moderno, totalmente de acordo com o nosso momento, com a nossa época. Você tem uma ideia, um conceito desse programa, que é um conceito de liberdade de opinião, de resistência e de aceitar todos os pontos de vista. Era bom que outros fossem assim também. E esse não é o padrão. O padrão é o contrário. O padrão é buscar pessoas que não vão criar problema, que não vão falar coisas polêmicas. E não vão te fazer pensar. E não vão te fazer pensar, não vão fazer o público pensar, porque nem tem condição para isso, não é? Essas pessoas que acham que falar de cultura é falar de si mesmo, acham que falar de cultura é falar do que vendeu, falar de agenda. Eu estou com a agenda cheia, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer. Tem muito eu fiz. Neville, onde é que vai parar o cidadão brasileiro com o tipo de educação que nós estamos oferecendo aos nossos filhos e aos nossos netos no nosso país? Olha, você vê que os índices internacionais de educação, o Brasil está muito longe, não é? Muito longe mesmo. Existe uma insistência em dizer que tudo vem da educação. Esses países que mais cresceram economicamente, que mais se desenvolveram, são países onde a educação é prioridade. São países onde a prioridade é não ter nenhum analfabeto. Onde a prioridade é garantir que até uma determinada idade todo mundo estuda. É obrigatório. Esse país consegue resultados incríveis, culturalmente, financeiramente, de todas as formas. Isso não existe no Brasil, não é? O Brasil ainda não tem essa tradição. Ele não tem tradição de escolaridade, não tem tradição de cultura, e quer crescer sem ter essas coisas. Não é que quer crescer. Somos um país abençoado, que temos todos os bens possíveis. Tem os minérios, tem a agricultura, tem extensão territorial, tem história. Não tem terremoto, não tem furacão, não tem nada disso. Um país realmente abençoado, que podia, então, tratar dessas coisas mais importantes. Mas não trata. A gente vê pequenos países, pequenas populações, onde não tem nenhuma pessoa analfabeta, onde todos estão preparados, onde todos estudam e onde todos fazem parte de uma sociedade organizada, como Israel, como Coreia do Sul. Não tem nenhum analfabeto, todos estudam. De repente, esses países conseguem interferir na economia, na economia mundial. De repente, esses países... De repente, nesses países, eles conseguem aparecer num sistema financeiro internacional. De repente, esses países conseguem aparecer na cultura internacional. Esses países, pequenos países, influenciam o mundo, porque existem mentes, existem propostas, existem propósitos, existem conceitos que eles levam. E a população toda tem essa sensação, tem essa direção. E isso é muito bacana, isso falta ao Brasil. E o Brasil tinha que ser, cada vez mais, um país humanista. A nossa grande vocação é ser humanista, é dar vários exemplos para o mundo, vários, inclusive da causa ambiental. Somos os mais ricos na causa ambiental. No entanto, é um país que fica brigando para destruir um pouco mais a natureza, querem tratar a natureza como
negociação política. A gente cede um pouco aqui, vocês cedem um pouco lá, assim é que se faz democracia. Mas está errado, porque com a natureza não tem negociação. Esse velho vício medíocre de querer colocar as coisas superiores dentro da negociação, se um grupo economicamente com mais capacidade consegue eleger uma bancada de deputados, esses deputados não podem ser contra os interesses nacionais, eles não podem representar minorias. Essa bancada ruralista é enorme, mas ela não representa a população brasileira. Ela representa a força do poder econômico. Falo, a bancada evangélica é enorme, tem muito poder, mas elas não representam o pensamento da população brasileira. Elas representam um grupo de 10% da nossa população. Então, isso é uma coisa, essa equação do poder econômico, criando grupos de influência dentro do Congresso, é muito perigoso, porque existe uma mentalidade perversa de um pequeno grupo se colocar representando maiorias que não existem. Você não pode dizer que esses grupos representam a população brasileira, mas esses grupos podem até formar uma maioria dentro de um Congresso. E isso é injusto. Neville, mudando um pouquinho de assunto, eu, 2, 3 dias atrás, nesse feriadão, vi bastante filmes, vários filmes na televisão, e um deles que me chamou muita atenção foi, eu não me lembro o nome dele, mas você certamente saberá, um filme do Paul Newman com George C. Scott. E o Paul Newman é um jogador de bilhar, ou de sinuca. E você conhece esse filme, né? Eu conheço esse filme com aquela atriz Piper Laurie. I could always buy a bottle. Fifth of scotch. What do you want me to do? Just step out in the alley? Is that it? Big John, do you think this boy is a hustler? Sausage, rack him up. Eddie, look, I've got troubles, and I think maybe you've got troubles. Maybe it'd be better if we just leave each other alone. I got my things over at the hotel. I'll bring them over, lady. Come here. I'm not sure. I don't know. Well, what do you want to know? And why? You're hearing a rain check, and I know it. You're hanging on by your nails. Let that glory whistle ring out loud and clear for Eddie, and you're a wreck on a railroad track. You're a horse that finished last. Now, don't make trouble, Miss Ladybug. Live and let live. While you can. You tell your boys they better kill me, Bert. They better go all the way with me. Because if they just bust me up, put all those pieces back together again, and then so help me. So help me God, Bert. I'm gonna come back here and I'm gonna kill you.
estava no Cult Movie, inclusive, e o Paul Newman aparece lá com 22, 23 anos de idade. Ele é o Paul Newman dessa... É o original. É o original. Eu acho que a atriz é Pepper... Eu não me lembro quem é a atriz, mas eu sei que o filme é um espetáculo e de uma época em que o cinema americano, ele não engatinhava, porque ele já começou bastante potente, mas era nos primórdios do cinema americano. Aquilo ali, nós podemos falar dos anos 50. É, em preto e branco. É, preto e branco, sem dúvida nenhuma. O George C. Scott, que é aquele que fez o Patton, o General Patton. Sim, sim. Bem novo ainda também. Bem novo, é um ótimo diretor. Quais são os rumos do cinema brasileiro, na sua opinião, hein, Neville? Olha, os rumos do cinema brasileiro é uma coisa muito difícil de falar, eu digo sem pretensão nenhuma. É o seguinte, os rumos do cinema estão muito ligados aos rumos da comunicação e aos rumos da televisão. Existe uma nova realidade hoje que a televisão ocupou vários espaços do cinema. Primeiro, a televisão só concorria com o cinema. Você deixa de ver o filme que vai ver a televisão em casa. Mas não só isso, mas a televisão ocupou vários espaços, cada vez mais com a TV a cabo e com o pay-per-view, com todas essas coisas, o que, na minha opinião, deixou o espaço de liberdade para o cinema. Porque hoje quase tudo é para televisão. Então eu acho que o futuro do cinema é o cinema de arte. O futuro do cinema é fazer o que a televisão não faz. E a televisão faz quase tudo. Então está reservado para o cinema um papel muito honroso, que é o cinema de arte, que é um cinema voltado para a liberdade, menos controlado, menos subserviente a outros cinemas e a própria televisão, sendo que até existe uma tendência aqui, como existe nos Estados Unidos também, em outros lugares, do cinema copiar as novelas. Quer dizer, uma coisa que ninguém esperava, não é? A televisão vem do cinema, o cinema vem da literatura, vem do teatro. Então não era para ser assim. Você não deve copiar a televisão, você deve fazer o que a televisão não faz. Acho que esse é o futuro do cinema. Então existe ainda uma guerra muito grande de ocupação de espaços em mídias diferentes, mas eu acho que é muito promissor para o cinema. Mais liberdade, mais arte e mais uma relação verdadeira com o público, de amor, uma relação mais profunda e uma relação cada vez mais sem limites. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco com Neville de Almeida e vamos ao terceiro, onde eu vou querer esmiuçar as próximas obras, os próximos passos do Neville nos caminhos do cinema nacional. Já já voltamos. Neville, projetos futuros. Você que já fez A Dama do Lotação, de Nelson Rodrigues, você que já teve uma incursão em outras áreas, principalmente na área da televisão, do jornalismo, com cinema, o que é que você está preparando para nos assustar no aspecto do bem com as tuas próximas passadas aí na arte do cinema? Olha, nós estamos preparando A Dama da Internet. A Dama da Internet é o próximo projeto. É sobre a mulher no século XXI. É sobre a mulher na era da internet. Outro dia você passou um filme aí sobre o amor na era virtual, não é? Nas mídias, essa coisa toda. Isso influenciou muito e tem influenciado muito o comportamento de todos, dos homens, das mulheres, das crianças, principalmente, que vê a internet escondido, que vê a internet secretamente, que ajuntam grupos para ver em lugares não é, que possam ter acesso a isso. Então, a presença da internet é, sem dúvida, um fato social dos mais relevantes nesse século, principalmente. Claro, começou no século passado, mas está chegando ao seu ponto bem mais evoluído e com inúmeras ofertas, principalmente
nessa coisa da liberdade existencial, coisas que envolvem a discussão existencial, e também demais na liberdade sexual. E no curiosamente, campo da sexualidade. Curiosamente, não quero te interromper não, mas é bom a gente bater uma bolinha de vez em quando. O momento da internet no mundo é como o momento da convivência entre os neandertais e os homo sapiens. Ou seja, existem os neandertais, que são os trogloditas pouco ligados à internet, que não se relacionam com a internet, que ainda não conseguiram e provavelmente pela idade não vão conseguir chegar a ter uma colocação profunda. Existem até jovens que não se envolvem, quer dizer, não é uma questão etária, é uma questão de disponibilidade emocional, afetiva, enfim, intelectual. E existe gente que está aí com todas as idades também, aprontando às mil aí pela internet. Como é que você enxerga esse mundo dividido entre os que usam a internet e os que ainda nem ouviram falar que isso existe? Eu acho que essa divisão está cada vez menor, porque a força e a facilidade da internet são muito grandes, né? Então hoje a primeira coisa que fazem é postar uma foto no Facebook, vai na praia ontem, hoje já está lá, olha eu aqui na praia. Mas e é muito mais do que isso, porque a internet abriu os caminhos da liberdade de uma forma pessoal. Que você pode ter esses caminhos e não se expor, e não se entregar, e ter até uma relação secreta, uma relação particular. As pessoas querem ver coisas, falar de coisas, de situações que muitas vezes não tem com quem falar, porque não tem a liberdade, não tem a coragem, não foi criada dessa forma, desejos secretos, muitas coisas. Então, elas ali na internet, na intimidade da internet, elas podem questionar, elas podem procurar, elas podem tentar saber, elas podem, inclusive, se conhecerem. A internet também é um exercício de autoconhecimento muito grande. Na internet a pessoa falou assim, eu nunca imaginei que eu ia poder ver isso, que eu ia poder falar disso, que eu era uma coisa que eu escondia dentro de mim mesmo. E agora eu posso, sem ter ninguém do lado para me censurar, para me cortar, para me interromper. Então existe uma relação de intimidade e até uma relação secreta de desejos ocultos, de várias coisas, realmente de tudo, principalmente na área existencial, não é? Eu vejo assim como o Freud, a gente está falando de Viena hoje, né? Tem lá a casa de Freud, tem lá o consultório de Freud que nós fomos, né? E eu fico imaginando que a internet também virou um grande confessionário, não é? Os confessionários da Igreja Católica, onde as pessoas iam lá confessar os seus pecados, eles se modernizaram e hoje são os psicanalistas, os psicólogos, os amigos, as amigas e a internet, que abre uma avenida, que abre uma estrada, que abre um caminho enorme de possibilidades. É verdade. Nós não podemos deixar de lado essa nova ferramenta de conhecimento, tanto interno quanto do outro. Você falou em Freud, falou em divã de Freud, em consultório de Freud. Nós tivemos lá no Museu de Freud, que é uma coisa interessantíssima. Tem uma vibração muito grande. Sem dúvida. A nossa geração, Neville, usou muito essa ferramenta da psicanálise, sem o que talvez nós não estivéssemos aqui hoje podendo conversar com tranquilidade, com calma e respeitando as opiniões alheias, que é isso que você coloca com muita clareza, que a gente é obrigado a fazer, porque se não for assim não tem graça. Se você não tiver o contraditório da opinião do outro,
não tem para onde correr, é só você se olhar no espelho e achar ruim e ficar com isso para o resto da tua vida. Agora, com relação ao Brasil, e o mensalão, hein, meu amigo? O mensalão, eu acho que essa coisa que aconteceu, dessa corrupção, a corrupção vem desde o Império, vem desde a descoberta do Brasil. São 500 anos de história de corrupção, é verdade. Estava viajando essa semana, vi numa livraria a história da corrupção, 500 anos. E o mensalão agora, no tempo da comunicação, no tempo de você filmar diretamente a sessão do Supremo Tribunal Federal, ao vivo, para todo mundo ver, isso é um progresso, isso é importante. Não é mais fechado ali naquela sala, não é mais fechado ali naquela torre do poder. Isso muda muito as coisas. E pela primeira vez, a gente está vendo um grande caso de corrupção sendo julgado no Supremo Tribunal Federal e as claras abertas para todo mundo na TV do Ministério da Justiça ou do próprio Supremo Tribunal. Acho muito didático, acho muito importante para o Brasil e para a população brasileira. E acho que os efeitos vão começar a aparecer, porque nunca houve um julgamento assim sobre corrupção antes. Existiram, sim, casos de corrupção tão sérios, tão profundos, tão descarados, tantas e tantas coisas, onde o povo que paga imposto vê o seu dinheiro jogado fora, não é isso? Vê o seu dinheiro não valer nada, vê o seu dinheiro ir para o bolso, ir para as contas bancárias, ir para todo lugar, menos para o destino a fim que é servir a população. Então, eu acho o caso do mensalão e o julgamento do mensalão muito importante para a nossa educação política. Ô Neville, você hoje, nacionalmente falando, brasileiramente falando, e relativamente à tua existência, como é que você se posiciona? Você está feliz? Está produzindo o que você gostaria? Precisa de outros oxigênios? Como é que você se sente? Eu acho que essa é uma pergunta muito difícil para qualquer artista, não é? Porque os meios de produção são complexos. Os meios de produção artísticas também são dominados por grupos, por pequenas igrejinhas, por pequenas cortes, não é? É como se fosse assim, como se fosse um reinado com vários castelos e com vários príncipes, não é? Cada um é o príncipe de um castelo. E existe uma dominação muito grande na cultura também. Dessa forma, o Ministério da Cultura do Brasil hoje faz editais, e as pessoas entram nesses editais. Esses editais vão para as comissões. E o Secretaria Estadual de Cultura, Municipal de Cultura, Ministério da Cultura, todos os órgãos que tratam da cultura trabalham com editais e trabalham com comissões. De repente, são pequenos principados. De repente, existe um domínio de um tipo de pensamento. E nós vamos aqui favorecer essas pessoas que nós gostamos. Nós vamos aqui favorecer essa tendência da cultura que achamos importantes. E na medida que o tempo vai passando, você vai consolidando poderes para esses grupos. E esses grupos se espalham. E esses grupos negociam entre si. Eu tenho 3 projetos aqui que eu quero que aprove e quero pedir a você que me dê 3 projetos seus para me aprovar aqui. Dessa forma a gente resolve. Então existem muitas negociações e eu gostaria de dizer isso com muita clareza, que não pode, uma comissão não pode ter os mesmos membros por mais de 2 anos. Qualquer comissão, qualquer tipo de concurso,
de uso do dinheiro público tem que ter rotatividade, tem que ter pessoas diferentes. Eu nunca vi você numa comissão, eu nunca vi você numa comissão, eu nunca vi você numa comissão. São sempre os mesmos. Tem comissões aí que são os mesmos durante 5, 10 anos. Essas pessoas acabam exercendo um poder muito forte e muitas vezes um poder totalmente injusto. Primeira coisa é rotatividade para qualquer comissão. A comissão não pode durar mais, tem que substituir todo mundo. E tem que substituir, e tem que colocar a maior tipo de variedade possível para impedir esses mecanismos que levam a essa dominação cultural, dominação de um tipo de ideia, é um tipo de poder estabelecido. E eu sinto que isso acontece muito, é muito difícil para muita gente e é muito fácil para pouca gente. Nem todos os que estão, são. E nem todos os que são, estão. E aí é que a gente tem que tentar melhorar isso, né? Meu querido irmão Neville de Almeida, é uma pena que a gente não possa ficar algumas horas aqui jogando conversa fora para a alegria do nosso telespectador. Mas eu prometo que eu vou te obrigar a voltar aqui na próxima oportunidade, se Deus quiser, o mais breve possível. Nós chegamos ao final do programa e eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, querido. Eu quero dizer que eu tenho ido a muitos programas, sempre vou há muito tempo, e tenho a honra de estar aqui na TV Menorá. Eu acho que aqui é um espaço de liberdade. Aqui é um espaço onde as opiniões podem aparecer. Acho que isso aqui também é um paradigma que muitas pessoas deviam usar, que é essa coisa de liberdade do pensamento, liberdade de expressão e a busca disso sem nenhum tipo de preconceito. É isso que nós precisamos. Precisamos de mais Menorá. Acho que devia ter uma Menorá aqui, uma Menorá lá, uma Menorá lá. E a gente deve pensar, gosto muito de vir aqui, de ter estado aqui e de poder falar livremente. Essas perguntas, eu não vi essas perguntas antes. Isso realmente é um diálogo com um homem inteligente, sensível, preparado, que é o nosso grande Ronaldo Koblenski. Obrigado a vocês, obrigado, Ronaldo. Menorá para nós todos. Depois de um elogio desses, só nos resta dizer a você que nós vamos entrar no ar de novo na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, no canal 14 da NET, e em todos os horários, repetindo esse programa maravilhoso, que você pode encontrar aqui embaixo do nosso vídeo. Nos vemos lá.